A história começa com um menino chamado Errol almoçando com sua família. O pai de Errol fica surpreso com a calma do filho, dizendo que não conseguiu dormir pensando em qual classe de herói ele receberia. Sua mãe também exclama que está animada, enquanto sua irmã mais velha confia que o irmão superará todos os colegas. A mãe concorda, pensando que o filho atrairá todas as garotas com seu charme, o que faz a irmã de Errol temer que ele seja afastado dela. No entanto, Errol é mais realista que sua família, pensando que será apenas mais um sujeito comum. No mundo de Errol, as classes de heróis são dons de um ser superior concedidos aos jovens ao completarem 10 anos, permitindo-lhes especializar-se em diversas habilidades. Chegada a hora da cerimônia de bênção, todos os alunos se reúnem na escola, e um sacerdote começa com o primeiro menino. Ele coloca a mão na testa do garoto, que rapidamente vê uma imagem de fogo e martelos, confirmando ser um ferreiro. O menino corre de volta para o pai, radiante de alegria, e o sacerdote começa a trabalhar com os demais alunos. Quando chega a vez de Errol, sua irmã afirma que ele receberá uma bênção especial, com certeza. E ele se aproxima do sacerdote enquanto sua família o aplaude. As pessoas começam a sussurrar com inveja sobre Errol, pensando que ele obterá classes avançadas como seus pais, Feyre e Leon, que são Princesa da Espada e Arquimago. Assim que Errol se aproxima do sacerdote, ele fecha os olhos e concentra a mente, mas não consegue ver nada. O sacerdote fica surpreso por ele não ter uma bênção, e anuncia que Errol é um caso raro de herói sem classe. A família de Errol perde instantaneamente o entusiasmo, pensando que foram totalmente enganados e que seu destino está arruinado como um fracasso sem talento. No dia seguinte, Errol começa a praticar esgrima comum. Seus pais garantem que não o expulsarão de casa. Errol lhes diz que está bem e apenas não quer ser um parasita, enquanto sua irmã promete continuar a apoiá-lo. Vendo o quão preocupada sua família está, Errol mais uma vez os lembra que sempre praticou esgrima com sua mãe. Assim, ele ainda pode ser útil apesar de não ter uma classe. No entanto, ele pensa que sua mãe é uma professora terrível, porque ela sempre o derrota nos treinos com sua força incrível. Ao terminar sua explicação, a mãe de Errol fica feliz por seu filho ser tão sábio, enquanto seu pai pensa que ele talvez consiga um emprego de verdade. Vendo todos o bajularem, Errol se cansa da atenção da família e sai para treinar. Ao entrar no campo de treinamento, Errol encontra dois alunos da classe espadachim duelando com suas espadas. Enquanto lutam, os meninos notam Errol e perguntam o que ele está fazendo ali sem uma classe. Ele calmamente lhes diz que vai treinar como eles, mas os meninos respondem que estão apenas se divertindo com suas espadas, já que não precisam treinar por causa de sua classe. Então, eles se oferecem para mostrar a Errol quanta habilidade ganharam com sua classe e começam a lutar. Observando-os lutar, Errol nota a fluidez de seus movimentos devido à classe espadachim e pede para lutar contra eles. Um dos meninos ri de sua audácia por desafiá-lo sem uma classe, mas Errol pensa que não precisa de uma. Sentindo-se insultado, o garoto aceita o desafio de Errol para lhe dar uma lição. Antes de lutar, o menino pede a Errol que se certifique de que ainda tem a bênção de proteção, um escudo temporário que todos ganham ao nascer e que recarrega quando o usuário não está recebendo dano. Errol acena e confirma que não perderá a vida para os ataques poderosos do garoto e diz a ele para se preparar para o duelo. Enfurecido por sua provocação constante, o menino avança contra Errol e balança sua espada, mas ele a defende facilmente para seu choque. Então Errol desvia de outro golpe antes de prender o garoto em uma defesa. O parceiro do menino pensa que ele está apenas se divertindo e diz para ele terminar a luta, mas ele responde que Errol não é tão fácil de continuar trocando defesas. O garoto percebe que não pode vencer Errol sozinho, então ele trapaceia e pede ao parceiro para atacá-lo em grupo. O outro menino pula em Errol por trás, mas ele sente o ataque e o desvia. Observando os dois meninos discutirem, Errol percebe que a classe deles não os ajuda com o trabalho em equipe, e ele avança para acabar com os dois. Os meninos o notam chegando, mas de repente, Errol desaparece de sua vista, antes de surgir por baixo de um deles e nocauteá-lo com um soco no queixo. Enquanto seu colega cai, o outro menino corre para atacar Errol, mas ele tropeça no próprio amigo, dando a Errol a chance de nocauteá-lo também. Com ambos os meninos no chão, Errol calmamente anuncia que venceu a luta, mas eles ficam com raiva e alegam que ele os atacou enquanto estavam desprevenidos. Ao pedirem a Errol uma revanche, ele concorda facilmente. Mas antes de começar, um garoto atrás deles avisa os outros para não tentarem, lembrando-os de que não podem dar desculpas baratas como essa se falharem no campo de batalha. Depois que o garoto ruivo lhes diz que são uma desgraça para todos os espadachins, um dos dois tenta retrucar, mas seu amigo o lembra do alto status do ruivo. O ruivo então se aproxima de Errol e pergunta se ele é filho da princesa da espada Feyre. Quando Errol acena, o garoto o elogia por ter aprendido uma esgrima sólida com sua mãe.
No entanto, ele lembra a Errol que os dois espadachins que ele derrotou são apenas crianças inexperientes enquanto aponta sua espada para ele, desafiando-o para uma luta de verdade. O garoto declara que provará o verdadeiro poder da classe espadachim, enquanto os outros dois meninos se perguntam se ele é o filho do capitão de segurança da vila, Evans. O garoto confirma sua identidade e Errol se lembra que seu pai costumava contatar sua mãe para caçar monstros. Errol pensa que o garoto fofo não se parece em nada com seu pai e se pergunta se ele também se tornará um homem de aparência rude. Os ombros do garoto começam a tremer enquanto ele elogia seu pai por ser um espadachim poderoso e um mentor sábio. Ele pensa que é injusto que, apesar das grandes qualidades de seu pai, a mãe de Errol tenha roubado injustamente o título de espadachim mais forte da vila de seu pai. Com suas palavras de ciúme, Errol percebe que o garoto está apenas descarregando sua frustração nele porque odeia sua mãe, e o ruivo se sente envergonhado por ser desmascarado, mas pergunta a Errol se ele pensa o mesmo. Errol confirma que sua mãe é a pessoa mais forte da vila, mas o garoto lhe diz que ele herdou o melhor talento de espadachim de seu pai, então ele derrotará Errol para provar que sua família é superior. Depois de se acalmar, o garoto diz a Errol que já se tornou um espadachim há 1 ano e tem treinado duro sob seu pai desde então. Com sua prática dedicada, o garoto pensa que não tem chance de perder. No entanto, Errol o lembra que ele também recebeu orientação de sua poderosa mãe, então ele não vai perder para ele. Ambos os meninos levantam suas espadas para começar a luta, e o ruivo ataca primeiro. Errol defende seu ataque e contra-ataca, e ambos se envolvem em uma batalha feroz. Observando-os trocar golpes, os outros dois meninos ficam chocados que Errol esteja acompanhando o ruivo, apesar de ser sem classe. Observando o garoto balançar sua espada, Errol admite que ele é muito mais forte que os outros dois, mas seus movimentos são impulsionados pela raiva. Errol espera que ele cometa um erro e ataca assim que surge uma abertura. No entanto, o garoto libera uma habilidade de corte duplo, que empurra Errol contra uma parede. O ruivo fica surpreso que seu primeiro corte foi bloqueado, mas percebe que Errol foi ferido pelo segundo. Finalmente perdendo a calma, Errol pergunta sobre a habilidade do garoto e ele explica que é uma habilidade da classe espadachim que não pode ser bloqueada por alguém sem classe. No entanto, Errol se sente determinado de que pode aprender a bloqueá-la com prática suficiente, e o ruivo elogia sua resiliência. Alguns dias depois, a irmã de Errol o observa roncar tarde da manhã e tenta acordá-lo com um beijo. Ele se levanta antes que ela possa tocá-lo, afastando-a friamente com a cabeça. A irmã de Errol fica ofendida e exige um beijo de desculpas, enquanto ele sai do quarto para tomar café da manhã. A mãe dele sorri e serve o café, e a família se senta para comer junta. A irmã de Errol pergunta se ele vai treinar novamente e ele acena. Isso a irrita e ela lhe diz para pegar leve e deixá-la apoiá-lo. No entanto, Errol a ignora e se levanta para sair, e sua irmã se pergunta por que ele tem saído para treinar diariamente desde que voltou para casa espancado. Fairy a tranquiliza dizendo que Errol ficará bem, explicando que eles têm um segredo que ela não sabe. Ela leva a filha para fora e abre um baú cheio de espadas quebradas, revelando o quão duro Errol tem treinado nos últimos dias. Enquanto sua irmã se sente surpresa, a mãe de Errol fica feliz que seu filho se inspirou depois de duelar com outras crianças. A determinação de Errol também anima sua irmã, mas ela ainda quer criar um mundo onde pessoas sem classe como ele não sejam discriminadas, enquanto sua mãe sorri para seu nobre objetivo. Enquanto isso, em uma floresta, Errol golpeia um alvo de treinamento em uma árvore antes de recuar para um ataque. Ele então libera um corte duplo, assim como o ruivo, e se sente satisfeito com seu poder. Enquanto Errol pensa que apanhar do ruivo valeu a pena, um Goblin o espreita silenciosamente em alguns arbustos. Ele salta para atacar com seu porrete, mas Errol se vira e o derrota com um corte duplo. Enquanto Errol se sente feliz com o poder de sua habilidade, um grande monstro ruge atrás dele. Ele se vira para relatar a aparição do monstro à segurança da vila, mas para depois de ouvir um grito de pânico. Achando o grito familiar, Errol se vira, pensando que não tem tempo de chamar a segurança antes que aquela pessoa se machuque. Ele agarra o cabo de sua espada e corre para a floresta, assegurando-se mentalmente de que ficará bem. Assim que se aproxima da fonte, Errol espreita de um arbusto e encontra o ruivo com um braço ensanguentado. Então, ele nota um hobgoblin gigante pairando sobre o garoto e se pergunta por que ele apareceu. Errol então percebe que o ruivo também estava praticando como ele e derrotou alguns goblins selvagens, o que atraiu o hobgoblin líder. Enquanto o hobgoblin encurrala o garoto, Errol se posiciona atrás dele e se prepara para lançar seu ataque do melhor ângulo. Errol respira fundo para se preparar, e o ruivo pensa que é o fim para ele. O hobgoblin levanta seu porrete para o golpe final, mas de repente, Errol o derruba com um ataque de corte duplo.
Depois que o monstro cai no chão, Errol pensa que finalmente dominou o trabalho de pés da técnica. O ruivo tenta andar, mas tropeça nos braços de Errol, percebendo que o garoto perdeu sua bênção de proteção. Errol pergunta se ele tem água benta para curar suas feridas. O garoto olha silenciosamente para sua garrafa de água esmagada no chão, então Errol lhe oferece sua própria água benta. Depois que ele bebe a água, suas feridas desaparecem, e o ruivo se sente irritado com o quão forte Errol se tornou. Errol percebe que sua energia retornou, e o garoto o agradece pela água antes de perguntar novamente sobre sua poderosa habilidade. Errol calmamente o lembra que é apenas um corte duplo, mas o garoto pergunta como ele aprendeu sem uma classe. Sabendo que pessoas comuns não podem aprender habilidades especiais, Errol explica que levou seu treinamento ao limite para esta. O ruivo se sente confuso, então Errol explica que aprendeu a habilidade ajustando-se ao seu tempo e trabalho de pés. Então Errol diz ao ruivo que ele foi o recurso mais importante, já que o ajudou a entender a habilidade depois de espancá-lo dezenas de vezes com ela. Enquanto o garoto se sente sobrecarregado por essa informação, Errol lhe diz que tem treinado a habilidade corte duplo para derrotá-lo na revanche. Impressionado com a dedicação de Errol, o ruivo aceita seu desafio de revanche. Errol pergunta se ele tem certeza, mas o garoto lhe diz que é o mínimo que pode fazer depois que ele o salvou e curou suas feridas. Errol fica surpreso que ele saiba como retribuir favores, e o garoto se sente insultado por sua baixa opinião sobre ele. Logo, ambos os meninos se preparam com suas espadas e começam seu duelo com um corte duplo ao mesmo tempo. Enquanto se sente chocado que Errol bloqueou ambos os cortes, o ruivo é atingido por um ataque surpresa. Ele se pergunta o que foi, e Errol lhe diz que adicionou um terceiro corte. O ruivo lembra a Errol, que se chama corte duplo, mas Errol explica que, como ele não obteve uma habilidade predefinida de uma classe, ele pode moldar sua técnica como quiser. Ele revela ao garoto que esta foi a primeira vez que usou com sucesso o terceiro golpe, o que o deixa ainda mais frustrado. O ruivo pensa que essa habilidade de um espadachim não deveria perder para ninguém, então Errol lhe diz que provará isso em outra partida. Ambos os meninos levantam suas espadas novamente e o ruivo se acalma, pensando que tem uma vantagem de velocidade sobre Errol. Enquanto ambos liberam seus cortes duplos, o ruivo observa o terceiro corte de Errol. No entanto, a velocidade do terceiro corte ainda o pega desprevenido e o derruba, apesar de ter sido bloqueado. Errol aponta sua espada para o garoto derrotado e lhe diz que esse resultado era apenas o esperado. O ruivo pergunta por que seu terceiro golpe é tão rápido, então Errol explica que aprendeu esse truque com ele também. Errol revela que controla seus dois primeiros golpes para serem mais lentos e aplica toda a sua força no terceiro golpe para pegar o oponente desprevenido. Sentindo-se completamente superado, o ruivo range os dentes em derrota, e Errol se afasta vitorioso. Alguns dias depois, enquanto a família de Errol janta, Farah revela que o filho de Ivan partiu para treinar em Brescia. Surpreso com a notícia, Errol pergunta o que é Brescia e sua mãe explica que é a cidade das espadas. Ela lhe diz que costumava treinar em uma guilda lá antes de seu casamento, e Errol se sente animado para visitar a cidade e explorar todo o seu potencial como um herói sem classe. 5 anos depois, um Errol mais velho parte para a cidade de Brescia em uma carruagem. Ao passar por uma floresta, o cocheiro informa a todos que logo chegarão a Brescia após subir uma colina. Uma mulher na carruagem pergunta aos outros passageiros se todos estão indo para o mesmo lugar. Um espadachim bárbaro responde friamente a ela. Então ela pergunta por que ele está tão zangado. O bárbaro aponta para sua roupa vulgar, então a garota explica que menos roupa é melhor para sua classe de espadachim de espadas duplas. Ambos os espadachins batem de frente com raiva, e o cocheiro elogia o poder ofensivo de suas classes avançadas. Ele de repente para a carruagem quando uma horda de orcs selvagens aparece na frente deles e pede aos dois que provem seu poder. Perdendo sua bravata anterior, ambos os espadachins se borram de medo, enquanto o rei orc se levanta. Uma senhora comum agarra o braço do garoto com medo, mas ele a empurra e corre para salvar sua vida. Enquanto a mulher também escapa, o cocheiro decide fugir também. No entanto, Errol calmamente avança e dispara para a horda de orcs. Enquanto Errol começa a despedaçar os orcs, o cocheiro nota sua habilidade de Blink Dash. No entanto, enquanto os orcs cercam Errol, o cocheiro pensa que Errol não pode escapar. De repente, Errol gira em um tornado e derruba todos os orcs. Para o choque de todos, o cocheiro percebe instantaneamente que a habilidade Dança da Lâmina de Errol é a técnica característica da lendária Princesa da Espada. Ele se pergunta como Errol pode usar essa técnica, já que Princesa da Espada é uma classe feminina. Na frente do cocheiro, Errol evita a arma pesada do Rei Orc e pula sobre sua cabeça. Ele crava sua espada diretamente no crânio da besta,
e ela desaba sem vida no chão. Depois, Errol retorna e pede ao cocheiro para levá-lo a Brescia. Quando Errol diz que quer ficar mais forte lá, o cocheiro aponta que ele já é muito poderoso. Um passageiro, um garoto animado, pergunta a Errol sobre sua classe, e ele choca a todos ao revelar que é completamente sem classe. Acontece que 5 anos atrás, Errol mostrou a sua mãe a habilidade de corte duplo, que aprendeu com o Ruivo. Sua mãe pensou que estava sonhando, mas Errol explicou que estava aprendendo habilidades mesmo sem uma classe. Então, Errol pediu a ela para ensiná-lo as habilidades da Princesa da Espada antes que ele fosse para Brescia para mais treinamento. A mãe de Errol ficou impressionada com o talento do filho e rapidamente começou a se gabar dele para o resto da família. O sonho de Errol termina abruptamente quando o cocheiro o acorda em Brescia. Errol nota todos os espadachins ao seu redor, detectando muitos espadachins avançados também. Ele pergunta ao cocheiro sobre sua classe, mas ele age como se fosse apenas um cara normal. Errol aponta que o cocheiro entendeu perfeitamente suas habilidades de espadachim, então ele deve ser bem forte. Sentindo-se exposto, o cocheiro explica que é, na verdade, um cavaleiro sagrado avançado. Então Errol pergunta por que ele está fazendo viagens de carruagem. O cocheiro explica que sempre que se cansa de lutar, ele faz pausas fazendo viagens normais. Errol acena, entendendo que é importante fazer pausas no treinamento também. Então o cocheiro o aconselha a se juntar a uma guilda de espadas para começar. Ele revela que a cidade realiza muitos torneios de esgrima, onde ele pode ganhar um bom dinheiro. Como o cocheiro aponta que Errol não pode participar sem uma filiação à guilda, ele acena e concorda com o plano. Errol se sente animado para lutar contra oponentes mais fortes, mas o cocheiro o avisa para ter cuidado com algumas guildas ruins por aí. Assim que o cocheiro parte, Errol se vira e segue para a cidade. Ele encontra a guilda da cavalaria recrutando cavaleiros espadachins e uma guilda Sword Road, aberta a todos. De repente, uma garota corre para abraçar Errol, mas cai de cara no chão enquanto ele a evita. Ela se pergunta como ele a desviou sem nem olhar, pensando que ele é muito poderoso, já que pode detectá-la. Enquanto Errol se sente confuso, a garota pergunta se ele quer se juntar a uma guilda. Depois que ele acena, a garota rapidamente começa um discurso de vendas para sua nova guilda. Ela lhe mostra o contrato, mas Errol a deixa sem dizer uma palavra. A garota agarra seu cinto e pergunta por que ele está indo embora, então Errol lhe diz que ela parece muito desesperada. Ele pensa que a guilda dela deve precisar de novos membros porque é fraca, e a garota tenta agir como se fossem uma guilda famosa e de ponta. Errol se recusa a ser enganado, então a garota se apresenta como Lilia e oferece um encontro com ele se ele se juntar. Errol lhe diz que não está interessado e a garota fica sem palavras. Ele pensa que ela é como sua irmã mais velha, agindo como se fosse a última bolacha do pacote com um peito reto como uma tábua de cortar. Então, ele pergunta a Lilia sobre a maior guilda em Brescia, e ela fica irritada com seu desrespeito. Suspirando para se acalmar, Lilia lhe diz que a Lâmina Negra é a guilda mais forte com 8 espadachins ranqueados A. Ela informa Errol sobre a localização deles, e ele segue para sua grande sede. Um guarda se aproxima dele, perguntando o que ele quer. Errol lhe diz que quer se juntar à guilda, então o guarda lhe diz para fazer um teste. Errol o segue e entra na fila para esperar pelo registro do teste. Assim que chega a vez de Errol, o recepcionista explica que sua guilda só aceita classes avançadas. Quando Errol lhe diz que é sem classe, o recepcionista ri rudemente e lhe diz para ir embora. Atrás dele, os outros espadachins começam a sussurrar sobre ele, e Errol pergunta ao recepcionista se pode fazer o teste, já que confia em suas habilidades. No entanto, o recepcionista recusa, dizendo que não pode mudar as regras. De repente, a sala se ilumina quando alguns espadachins ranqueados entram no recinto, e Errol decide tentar a sorte em outro lugar. Ele tenta visitar outras guildas, mas todas o recusam sem pensar duas vezes. Depois, Errol se sente desanimado, pois não lhe foi permitido tentar um único teste. Então, ele se lembra que sua mãe lhe deu uma carta de recomendação para ajudá-lo a se juntar à sua antiga guilda. Naquela época, Errol pensou que ela estava sendo super protetora, mas agora ele percebe que ela sabia que ele seria rejeitado. Enquanto Errol decide se juntar à guilda de sua mãe, Lilia aparece novamente, mas ele a ignora e vai embora. Enquanto ele caminha pela cidade, Lilia continua implorando para que ele se junte a ela e salve sua guilda. Errol continua recusando, então Lilia oferece lamber suas botas para convencê-lo. No entanto, ele a deixa na frente dos moradores enojados e Lilia jura nunca desistir. Depois que Errol finalmente encontra a localização da guilda, Lilia o alcança novamente. Ela lhe diz que ele é bem-vindo para se juntar a eles e aponta para a enorme sede. Errol se pergunta por que a guilda dela é tão fraca apesar de ser tão grande, e ela revela que eles perderam sua glória passada. No entanto, Lilia está confiante de que pode restaurar a Guilda Presa do Dragão, liderada pelo Rei das Duas Espadas. Ao ouvir esse nome, Errol se lembra de que sua mãe também esteve na mesma guilda em sua juventude. Ele finalmente concorda em visitar.
Então Lilia o leva pra dentro e o conduz a um assento. De repente, o pai bêbado de Lilia salta do sofá e ela fica brava com ele. Lilia o lembra que o médico o proibiu de beber, e eles não têm dinheiro para álcool de qualquer forma. No entanto, o pai dela não se importa e Errol percebe que ele é o rei das duas espadas. Enquanto Errol nota o braço que falta no homem, o homem lhe diz para deixar a guilda, já que ela vai acabar em breve. Lilia tenta parar o pai, mas ele a ignora, e sai. Ela diz a Errol que o pai dela foi um dos melhores espadachins de Brescia, mas sua carreira terminou depois que ele perdeu o braço. Ela pensa que Errol definitivamente não se juntará à guilda decadente deles agora, mas ele realmente decide se juntar. Lilia pensa que está sonhando, mas Errol revela que as outras guildas o rejeitarão de qualquer forma. Ela felizmente lhe mostra o contrato da guilda, e ele se senta para assiná-lo. Uma vez feito, ele entrega o contrato a Lilia, que finalmente descobre que Errol não tem uma classe. Lilia pensa que Errol está pregando uma peça nela, então ele lhe mostra seu certificado de classe. Depois de dar uma olhada mais de perto, Lilia calmamente se levanta e saca uma espada antes de ameaçar dar a Errol a classe Falecido. Se ele não sair imediatamente da guilda, ele pergunta por que Lilia quer que ele saia, e ela aponta com raiva que precisa de espadachins de verdade para sua guilda. Lembrando como Errol a humilhou, Lilia fica frustrada por ter sido intimidada por um pedaço de lixo sem classe. Então, uma mulher chamada Rhiannour entra na sala e Lilia rapidamente pula em seus braços. Lilia lhe diz que um idiota sem classe tentou enganá-la, e Rhiannour o reconhece instantaneamente. Errol fica confuso por Rhiannour o conhecer, então ela lhe diz que eles são da mesma cidade natal. Ela o lembra que eles treinaram na infância, mas Errol ainda não se lembra dela. Então, Rhiannour lhe diz que eles se conheceram há 5 anos, mas Errol diz que nunca teria esquecido uma beleza como ela. Enquanto o rosto de Rhiannour vira um tomate, Errol finalmente se lembra de ter lutado contra um garoto ruivo, mas Rhiannour revela que ela é na verdade a filha e única criança do Capitão Evans. Errol se desculpa por não a reconhecer, e Rhiannour pensa que ela provavelmente parece diferente por causa de seu cabelo comprido. Pensando que não foi o cabelo que mudou, Errol olha para o peito de Rhiannour, enquanto Lilia pergunta a ela se ele é o garoto sem classe que a derrotou. Quando Rhiannour acena com a cabeça, Lilia fica chocada que seja ele. Rhiannour lhe diz que não vai perder desta vez porque ficou muito mais poderosa. Ainda chateada com sua derrota anterior, ela desafia Errol para uma revanche pelos velhos tempos. As garotas o levam para o campo de treinamento da guilda, e Lilia ainda se sente surpresa que Rhiannour lutaria contra um ninguém sem classe. No entanto, Rhiannour admite que Errol é muito poderoso e se sente determinada a derrotá-lo. Assim que ambos os espadachins entram no campo, Lilia atua como árbitra e inicia a partida. Rhiannour começa com um corte duplo, e Errol pensa que pode pará-lo facilmente. No entanto, os cortes ignoram o ataque de Errol e atingem seu corpo. Ele se pergunta como Rheonar conseguiu passar e ela joga sua espada pesada no chão. Rheonar explica que a espada é 5 vezes mais pesada que o normal, então ele não pode contra-atacar o ataque dela com a mesma técnica. Depois que ela revela que sua classe de espadachim bruto aumenta seu poder de ataque, Errol fica chocado e bloqueia o ataque dela. Ele elogia o progresso incrível de Rhiannour enquanto ela continua seu ataque. Errol recua e admite que perderá se continuar a enfrentá-la de frente. Ele se pergunta por que Rhiannour está expondo seus segredos, mas ela diz que vale a pena para derrotá-lo. Então, Errol lhe diz que ela não pode atingi-lo com sua velocidade e ela avança para puni-lo. Rhiannour desvia a espada de Errol e ataca seu corpo, mas ele desaparece em uma imagem residual. Para o choque de Rhiannour, ele aparece atrás dela e ataca seu pescoço. Ela se pergunta como ele desviou do ataque dela, mas Errol a lembra que era apenas uma sombra. Sabendo que a habilidade de sombra é uma técnica suprema de espadachim, Rhiannour fica atordoada. Ela tenta atacar Errol novamente, mas ele desvia de tudo, dizendo que a técnica é tão fácil quanto se mover muito rápido. Rhiannour se sente insultada pela explicação simplificada de Errol, e ele lhe diz que levou muito esforço para dominar a técnica. Ele desaparece e a atinge com outro golpe, mas percebe que seus ataques não estão danificando sua barreira de proteção. Rhiannour sorri presunçosamente e revela que espadachins de poder têm defesa aprimorada. Ela tenta atacar novamente, mas Errol a desvia e contra-ataca. Enquanto ele revela que aprendeu esse contra-ataque com sua mãe, Rhiannour desaba em derrota. Observando a batalha, Lilia fica chocada, mas anuncia a vitória de Errol. Rhiannour se sente frustrada por ter perdido apesar de ter ficado mais forte, e Errol a elogia por suas habilidades. No entanto, ele aponta que é apenas mais forte que ela, e Rhiannour começa a chorar. Lilia rapidamente corre para confortá-la, irritada porque Errol a fez chorar. Ele fica confuso porque ela está chorando, mesmo que ele a tenha elogiado. E Rhiannour age como se não tivesse chorado. Antes de correr de volta para a guilda, uma vez lá dentro, tanto ele quanto Lilia a ouvem choramingar sobre a derrota, mesmo depois de todo o seu treinamento nos últimos 5 anos.
Depois, Lily aceita Errol felizmente em sua guilda. Ele nota a mudança de atitude dela, mas ela age como se tivesse acreditado em sua força o tempo todo. Errol se lembra da atitude agressiva de Lilia, mas esquece isso e pergunta por que a guilda está morrendo. Lilia, sem jeito, lhe diz que eles estão endividados, e ele pergunta quanto. Ela o chama para mais perto e sussurra o número em seu ouvido, mas diz que eles podem pagar tudo se vencerem um torneio que se aproxima. Lilia explica que precisava de 3 membros para participar, e Errol pergunta por que Rhiannon está ficando no lugar decadente deles. Lilia revela que quando Rhiannon chegou a Brescia pela primeira vez, ela foi rejeitada por todas as grandes guildas. No entanto, o pai de Lilia viu potencial em Rhiannon e gentilmente a aceitou na presa do dragão. Errol acena com a cabeça, entendendo que Rioner está retribuindo a gentileza deles com sua lealdade. Ele diz a Lilia que será fácil pagar a dívida com o torneio. No entanto, ela não se sente confiante, já que enfrentarão equipes inimigas de até 5 membros com apenas 3. Enquanto Lilia se preocupa com os inimigos ameaçadores que enfrentarão, Errol se sente animado com o desafio. Ansioso pelo torneio, Errol anuncia que lutar contra oponentes poderosos é a razão pela qual ele veio para Brescia, observando-os secretamente o tempo todo. O mestre da guilda sai, tendo notado o grande potencial de Errol. No dia seguinte, Errol acorda em um quarto estranho, mas se lembra de que agora está morando na guilda presa do dragão. Depois de sair do quarto, ele cumprimenta Lilia e Rhaenyra à mesa. Lilia pergunta se ele dormiu bem, e Errol acena com a cabeça, dizendo que fazia tempo que não descansava em uma cama adequada. Percebendo que Rhiannon está completamente em silêncio, Errol se pergunta se ela ainda está chateada com sua derrota. Lilia interrompe seus pensamentos, dizendo que eles estão finalmente elegíveis para o torneio da guilda. Animada, ela anuncia que a presa do dragão está inscrita e pronta para a batalha. Curioso, Errol pergunta se o dinheiro da vitória será suficiente para cobrir a dívida deles. Lilia acena com a cabeça e explica as regras da competição. Enquanto ela revela que eles precisam eliminar todos os membros da guilda inimiga para vencer, Rhiannon se preocupa que eles enfrentarão uma competição difícil com desvantagem numérica. No entanto, Lilia se sente otimista, já que há pouca chance de encontrarem espadachins poderosos, enquanto ela se sente feliz por terem 2 espadachins de rank B próprios. Errol fica confuso com as classificações estranhas. Rhaenyra zomba de Errol por ser tão ignorante, e Lilia lhe diz que as classificações dos espadachins começam de D até A, baseadas em sua força. Ela também revela que existem apenas 20 espadachins de rank A em Brescia, e tanto Rhiannon quanto ela são de rank B. Mesmo que Errol tenha derrotado Rhiannon, Lilia não suspeita que ele seja de rank A, por causa da enorme diferença de força entre os 2 ranks. De repente, ela se lembra que os emparelhamentos de batalha para a competição estão prestes a ser anunciados e sai para verificá-los. Depois que Lilia sai, Rhiannon também se levanta e Errol pergunta aonde ela vai. Quando ela diz que está prestes a treinar, Errol pede a Rhiannon para confirmar que ela é uma espadachim de poder. Ele pergunta se ela tem outras habilidades além de sua classe principal. Então ela lhe fala sobre a habilidade Coragem, que aprimora sua barreira de proteção. Querendo aprender a habilidade, Errol se levanta e pega as mãos de Rhiannon. Enquanto ela pensa que Errol está sendo romântico, ele de repente pede para ela o espancar com sua espada embainhada. Errol lhe diz que eles podem se aproximar mais dessa forma, mas Rhiannon lhe diz que ela não é estranha o suficiente para tal relacionamento. Errol explica que está apenas tentando aprender a habilidade Coragem dela. Ele pensa que, como a habilidade aprimorar a capacidade de uma pessoa de suportar ataques, a melhor maneira de aprendê-la é ser repetidamente espancado. Rhiannon lembra a Errol que ele não pode simplesmente aprender as habilidades dela porque são uma bênção da deusa. No entanto, ele a lembra que também aprendeu as habilidades de corte duplo e sombra, e Rhiannon fica em silêncio. Ela o leva para o campo de treinamento, onde Errol pede sua espada pesada, pensando que não tem força para empunhá-la. Rhiannon fica chocada quando ele saca a espada sem esforço. Errol lhe diz que este é o resultado de incontáveis horas de dedicação, e ele se sente confiante de que pode aprender a habilidade Coragem com eles. Rhiannon finalmente reconhece o trabalho duro de Errol e decide ensiná-lo a habilidade. Enquanto ela lembra a Errol que não vai pegar leve com ele, ele se sente feliz por ter encontrado uma mulher tão poderosa de sua cidade natal. Constrangida com o comentário dele novamente, Rhiannon levanta a espada e começa o treinamento. Enquanto eles treinam, Lilia desce correndo, em pânico com o primeiro oponente. Ela começa a chorar que a primeira partida deles é contra a Lâmina Negra, que é literalmente a guilda mais forte de toda a cidade. Sabendo que o líder deles, chamado George, é um completo canalha, Lilia pensa que ele tentará esmagá-lo sem piedade. No entanto, ela ainda decide lutar contra seu destino e preparar o melhor deles para o torneio. Quando Lilia finalmente percebe Rhiannon espancando Errol, ela pensa que eles estão brigando por causa de um trabalho em equipe ruim. Rhiannon explica que é apenas um treinamento especial, mas Lilia continua pensando que ela está descontando sua frustração nele. Exausto, Errol se levanta reclamando da fome,
mas Lilia lhe diz para tomar um pouco de água benta primeiro. Com o passar dos dias, finalmente chega a hora do torneio. Errol fica impressionado com o enorme coliseu e a grande multidão, e ele ouve alguns espectadores sussurrando sobre a partida deles. Eles se sentem animados para ver duas grandes guildas lutarem, mas decidem apostar na Lâmina Negra, já que a guilda decadente presa do dragão não pode vencer. Lilia se prepara para dar-lhes uma bronca, mas Rhiannour a impede antes que ela possa fazer uma cena. Errol fica surpreso que eles tenham apostas no torneio, e Lilia dá um sorriso malicioso ao perceber que as chances de aposta deles são de 20-1. Errol fica impressionado com o número, e ela o lembra com raiva que ninguém pensa que eles vão vencer. No entanto, Lilia pensa que a aposta é uma ótima oportunidade para enganar as pessoas por dinheiro se eles conseguirem de alguma forma vencer a Lâmina Negra. Sabendo que eles não sairão da dívida se perderem a partida de qualquer forma, Lilia revela que hipotecou sua casa e apostou todas as suas economias na própria guilda. Rhiannour pensa que há uma chance maior de eles perderem, mas Lilia pensa que eles já estão no fundo do poço de qualquer maneira. De repente, George elogia Lilia por guardar a guilda de seu pai com tanta paixão. Ele a pergunta sobre o herói sem classe que ela recrutou, e Lilia pensa que ele está tentando zombar dela. Mentindo descaradamente, George afirma que está simplesmente triste em ver o declínio de sua guilda rival. Ele zomba de Lilia, dizendo que arranjou especificamente a partida deles porque todos ficariam animados para ver a antiga guilda mais forte contra a nova mais forte. George também lhe diz que lhe deu uma grande chance de ganhar dinheiro com as apostas, mas ri, pois sabe que não há como ela vencer seu espadachim de rank A de qualquer forma. Enquanto Lilia lhe diz que eles definitivamente vencerão, George a deixa furiosa. Errol nota como George é astuto, percebendo sua zombaria através de palavras doces. Depois, assim que é hora de a partida começar, o anunciante começa a criar o clima. Enquanto a multidão irrompe em aplausos, Errol nota que George não estará lutando contra eles. Ele pensa que o líder pode realmente ser misericordioso, mas Lilia o lembra que todos os seus membros são de rank R de qualquer forma. Rhiannour também pensa que eles não vão pegar leve com eles. Então Errol fica animado para ver as habilidades de espadachins mais fortes. Logo, o anunciante chama para a primeira partida entre Gel da Lâmina Negra contra Errol, o sem classe da presa do dragão. Enquanto ele entra na arena, a multidão começa a sussurrar sobre ele. A multidão se pergunta por que a presa do dragão enviou um fraco sem classe para ser humilhado, e Gel pensa que a partida é apenas uma perda de tempo. O anunciante inicia a partida e Jill instantaneamente se teletransporta na frente de Errol e o esfaqueia com sua lança. Lilia fica preocupada com Errol, mas Rhiannour o lembra que é apenas uma sombra. Vendo a sombra desaparecer, o sorriso arrogante de Jill vacila, mas ele se vira e esfaqueia o corpo atrás dele. No entanto, ele descobre que é outra sombra e nota dois aéreos parados na arena. Jill pensa que pode simplesmente derrubar os dois com uma habilidade de Blink Dash, mas ele fica surpreso ao ver um terceiro atrás dele. Enquanto as três sombras o atacam, Jill as derruba todas, mas o verdadeiro Errol aparece facilmente debaixo dele e o derrota com um golpe. Jill desaba no chão, perguntando-se como Errol pode criar 3 sombras, mas Errol lhe diz que sua mãe pode criar 5 delas sem nem mesmo tentar. Com Jill caído, o anunciante declara o vencedor, e a multidão ruge em aplausos. Delia também torce por Errol, enquanto Rhiannour fica chocada que Errol pode derrubar um rank A tão facilmente. Enquanto os médicos levam Jill embora, Errol pensa que ainda precisa de mais prática antes de poder copiar o golpe crítico de Jill. Enquanto isso, a multidão fica chocada que ele pode superar um espadachim sendo sem classe. Enquanto George observa em silêncio, a próxima partida começa. O próximo espadachim da Lâmina Negra ataca Errol, mas ele bloqueia facilmente os ataques de seu oponente. Então, Errol o derruba facilmente com uma habilidade de corte duplo e vence a partida. Na próxima partida, o oponente de Errol tenta usar uma adaga em combate corpo a corpo, mas ele aparece atrás dele como um fantasma e o derruba. Até os companheiros de equipe de Errol ficam surpresos por ele ter vencido 3 partidas seguidas, e Rhiannour pergunta a Lilia por que ela não está lutando. Lilia sabe que não há como ela vencer, então ela decide continuar torcendo por sua estrela. Ela consegue que Rhiannour torça com ela, e elas assistem Errol lutar contra um portador de escudo. Errol evita facilmente os ataques do oponente, que pensa que ele está mentindo sobre ser sem classe. Errol elogia seu oponente, dizendo que precisa desgastá-lo gradualmente, já que não consegue romper os escudos. No entanto, o homem o lembra que um herói sem classe nem deveria ser capaz de fazer isso. Errol lhe diz que ele se esforçou muito para chegar onde está, mas o portador de escudo pensa que as classes não podem ser superadas apenas com um trabalho duro. Ele finge atacar Errol com sua espada, mas a usa como um finta para carregar com seu escudo. No entanto, Errol prevê isso e contra-ataca com sua habilidade Previsão. O contra-ataque derruba o escudo, e o homem fica chocado, pensando que ele aprendeu isso com seu oponente anterior.
Errol pensa que ainda há um longo caminho a percorrer antes que ele possa dominar o contra-ataque, mas ele pode usá-lo em batalha depois de vê-lo. Ele usa o chute de contra-ataque em seu oponente novamente, que permanece chocado por ele aprender tão rapidamente. Então, Errol caminha até o escudo e o pega. Irritando seu oponente, ele avança contra Errol para puni-lo, mas ele facilmente desvia e o derruba com seu próprio contra-ataque de escudo. Depois que o anunciante declara a quarta vitória de Errol, a multidão começa a duvidar se ele é realmente sem classe, e os organizadores do torneio exigem ver o cartão de classe de Errol para confirmar. Errol concorda em submetê-lo, então o anunciante pega seu cartão de classe, o coloca na bola de cristal e todos se acalmam assim que ela verifica que ele é legítimo. George começa a sentir a pressão da derrota, enquanto até Rehanur começa a esperar que eles possam vencer a partida. Lilia se sente chateada por não ter sabido da força total de Errol antes. Caso contrário, ela teria vendido suas heranças de família para apostar ainda mais dinheiro neles. Rhiannon diz que não esperava que ele crescesse tanto, e se pergunta como Errol treinou nos últimos 5 anos. Enquanto isso, Lilia se prepara para se casar com ele, pensando que não importa o que aconteça com a guilda, ela sempre poderá reconstruí-la se o tiver ao seu lado. Enquanto Lilia continua seus planos sombrios, Errol se sente inquieto com sua aura maliciosa. Finalmente, o anunciante apresenta o espadachim final da Lâmina Negra, chamado Mestre Masamune. Errol nota que Masamune usa uma katana, e Rioner percebe que ele é um raro espadachim da classe samurai, sabendo que Masamune nunca lutou em público antes. Lilia pensa que ele é o as da Lâmina Negra para este torneio. Enquanto a partida começa, Masamune calmamente pega sua espada, e Errol se sente pressionado por sua calma. Percebendo a hesitação de Errol, Masamune sorri e confirma que está esperando que ele se aproxime para poder usar sua técnica suprema. Depois de ouvir sua provocação, Errol começa a caminhar em direção a Masamune, que se sente surpreso. Ele explica que eles não podem simplesmente ficar parados como árvores durante toda a partida, e ele também quer ver os movimentos mais fortes de Masamune. Masamune ri, dizendo que Errol não terá tempo para reagir ou assistir se ele liberar sua técnica suprema. No entanto, Errol permanece confiante em sua própria velocidade e continua caminhando. Ele nota que a espada de Masamune ainda está na bainha e se pergunta se ele liberará o ataque final em apenas um golpe. Errol pensa em usar sombras, mas decide não fazê-lo, já que Masamune está muito focado para ser enganado por elas. Ele para bem na frente de seu oponente, sabendo que um golpe decidirá a partida. Ambos os garotos prendem a respiração, e enquanto Errol dá seu último passo, Masamune ataca instantaneamente com um golpe rápido como um raio. No entanto, Errol desaparece bem na frente dele, e Masamune fica chocado, já que ele se moveu tão rápido com seu corpo real. Atrás dele, Errol elogia Masamune por sua velocidade, mas lhe diz que a pessoa que o treinou é muito mais rápida. Ele libera uma tempestade perfurante, que subjuga Masamune, e o derruba no chão. Rioner e Lilia ficam atordoadas ao reconhecerem a técnica final da Princesa da Espada. Enquanto a multidão sente descrença por ele ter vencido, o anunciante sela o acordo, e todos começam a gritar com a Lâmina Negra por desperdiçar todo o seu dinheiro nas apostas. Ambos os companheiros de equipe de Errol celebram sua vitória, e Lilia tenta abraçar Errol quando ele retorna. Ele a evita e a deixa cair, explicando que foi apenas uma reação reflexa para se proteger da sua irmã mais velha. Então Lilia se anima bastante, pensando em todo o dinheiro, e Errol nota Rhiannon com os braços bem abertos. Ela percebe sua pose embaraçosa e fica bastante constrangida, mas Errol lhe diz que gostaria de abraçá-la sem a armadura. Lilia se oferece para satisfazer seus desejos, mas ele a deixa cair novamente, enquanto George range os dentes, preparando-se para vingar essa humilhante derrota. Depois disso, a Dragonfang retorna para casa para celebrar a sua grande vitória. Vendo Lilia beber álcool de verdade, Errol se surpreende que ela já seja uma adulta. Sabendo que ele não bebe, Rhiannon oferece-lhe um pouco de suco, enquanto Lilia de repente pede Errol em casamento. Ele a recusa sem hesitação, dizendo que preferiria casar com a Rhiannon, na verdade. Lilia fica completamente chocada e Rhiannon envergonhada, pensando que ele está apenas brincando. Ele então pergunta por que ela não acredita que ele gostaria dela. Então ela explica que todos a veem como uma moleca bruta, uma verdadeira cabeça dura. Recordando a infância dela, Errol concorda, mas pensa que ela cresceu e se tornou uma moça bem atraente. No entanto, Rhiannon lhe diz que está muito focada na esgrima para se importar com qualquer tipo de romance. Vendo-a rejeitar as investidas de Errol, Lilia aproveita a chance para flertar com ele. Para seu choque, ele decide praticar isso com a Rhiannon em vez dela. Assim que a celebração deles termina, Errol volta a treinar sua habilidade Guts com a Rhiannon. Depois de uma boa dose de surra, Rioner lhe diz que isso não vai funcionar, recusando-se a desistir. Errol lhe diz que ele precisa continuar sendo espancado quase até a morte para desenvolver a habilidade Guts. Ele diz que a Rhiannon é a parceira perfeita para o trabalho, mas ela duvida se realmente pode ajudá-lo a conseguir. Observando o treinamento imprudente de Errol, Lilia reclama bastante de seus métodos descuidados.
De repente, o pai dela aparece, pensando que Errol está apenas desabafando sua raiva depois de perder a partida do torneio. Quando Lilia lhe diz que eles realmente venceram a guilda mais forte, Rod pensa que eles devem ter enviado alguns companheiros de equipe fracos como uma piada. Em resposta, ela explica que Errol realmente derrotou 5 espadachins ranqueados A, um após o outro. O pai dela fica em silêncio, e Lilia pensa que agora eles podem pagar a dívida com o dinheiro. No entanto, seu pai pessimista pensa que Errol será apenas roubado por uma guilda melhor, com mais recursos. Então a Dragonfang permanecerá morta. Sua atitude negativa irrita até Errol, que lhe diz que ele é apenas um fracassado sem espinha dorsal que desistiu, mesmo tendo um braço com o qual pode empunhar uma espada. O insulto de Errol atinge o ponto fraco do pai de Lilia, e ele agarra sua camisa com raiva, gritando que literalmente não pode usar metade de suas habilidades agora como um empunhador de 2 armas. Depois que Errol aponta que ele mesmo é um cara sem classe, então as habilidades não importam pra ele. O pai de Lilia finalmente se acalma e sai depois de soltá-lo. Depois que ele sai, Errol suspira, pensando que Rod tem um potencial enorme, mesmo sem metade de suas habilidades. Lilia o agradece por dar alguma motivação ao pai dela, e tanto Rioner quanto Errol pensam que Rod pode retornar ao ringue com um pouco mais de encorajamento, vendo-os ansiosos para ver habilidades poderosas. Lilia sugere que eles deveriam ir a uma masmorra. Errol não sabe absolutamente nada sobre masmorras. Então Rhiannon explica que há uma enorme masmorra de monstros bem abaixo da cidade de Brescia. A ideia de lutar contra monstros deixa Errol bastante animado, e Rhiannon também decide ir com ele. Ela pensa que será um bom treinamento para a próxima Copa do Rei da Espada. Mais uma vez, Errol não sabe absolutamente nada sobre o evento, então Rhiannon lhe diz que é o maior e mais prestigiado evento de espadachins da cidade. Para ajudá-lo a se registrar, Lilia lhe dá um formulário e ele o rasga instantaneamente. Rhiannon fica confusa porque ele não quer lutar no evento, então ele explica que Lilia, na verdade, escondeu um formulário de casamento ali. Depois de ser exposta, Lilia tenta agir como se fosse apenas uma brincadeira, então Errol a pune com um mata-leão. Enquanto isso, uma mulher estranha observa a cena de uma bola de cristal, enquanto George lhe pergunta sobre toda a situação. Quando a mulher informa George sobre seus planos, sorrindo diabolicamente, planejando se vingar sob a cobertura da masmorra escura. Na manhã seguinte, Lilia tenta beijar Errol em sua cama. Sentindo sua presença perturbadora, ele rapidamente segura o rosto dela para proteger sua inocência. Enquanto Lilia se sente ofendida por sua atitude fria, Errol a repreende por ser uma esquisita. Lilia começa a questionar sua masculinidade, mas Errol apenas a amarra na cama e a deixa gritando sozinha no quarto. Ele bate na porta de Rhiannon, e ela pergunta se ele precisa de algo. Depois de obter sua permissão, Errol entra no quarto dela, mas a encontra falando pacificamente em seu sono. Em seus sonhos, Rhiannon orgulhosamente diz ao seu papai que se tornou uma espadachim poderosa, exatamente como ele. Observando sua expressão feliz, Errol percebe que ela é uma verdadeira garota do papai, enquanto no outro quarto, Rod encontra sua filha amarrada como um cachorro mal comportado. Depois, todos saem para a masmorra, e Errol se surpreende que ela esteja localizada dentro da cidade em vez de uma caverna selvagem. Notando a enorme multidão reunida na entrada, Rhiannon pensa que todos vão treinar para o torneio do Rei da Espada. Assim que chegam, Lilia explica que o portal de teletransporte na entrada pode teletransportar as pessoas para andares da masmorra que elas já exploraram antes. Errol se pergunta se pode ir para o nível 14 com a Rhiannon, mas descobre que o teletransporte só funciona para os andares que ele mesmo limpou. Ele fica chateado por ter que começar pelos andares mais fracos, então Lilia se oferece para levá-lo pela rota mais curta com ela. Rhiannon pede para ir com eles, mas Lilia tenta arrastar Errol para longe, para que ela possa assediá-lo em particular. No entanto, Errol também pede a Rhiannon para vir com eles, para a grande frustração de Lilia. Assim que estão na masmorra, o grupo encontra algumas armaduras vivas. Errol defende um golpe da primeira armadura, mas ela rapidamente o cerca para um ataque furtivo. Surpreso com a velocidade da armadura pesada, ele desvia do ataque e corta seu capacete fora. Lilia aplaude enquanto ele derrota sua armadura, mas recua em choque quando a armadura assombrada move sua mão. Então Errol olha para Rhiannon, que já derrotou sua oponente. Ela lhe diz que a armadura poderia se regenerar se eles não fossem para o próximo andar a tempo. E Errol pensa que uma armadura mágica regeneradora é perfeita para o treinamento de espada. Enquanto isso, Lilia age como se estivesse exausta da luta, mas Errol a lembra que ela apenas ficou parada ali como uma estátua. Ela finge que só queria deixá-lo e Rhioneira se divertirem um pouco, e Errol pergunta sobre a classe dela. Lilia orgulhosamente lhe diz que ela é uma esgrimista, e Errol se lembra que uma esgrimista pode avançar para a classe de Princesa da Espada, já conhecendo as habilidades da Princesa da Espada de sua mãe. Errol fica entediado com Lilia e segue para o nível 2. No entanto, eles encontram um garoto ferido que revela que sua equipe tropeçou em uma armadilha surpresa. Rhiannon diz ao garoto para procurar tratamento na cidade, mas ele não quer ir embora sem antes salvar seus amigos.
Vendo sua hesitação, ela se oferece para salvar seus amigos em seu lugar, mas Lilia a impede. Ela pensa que eles deveriam extorquir algum dinheiro do homem ferido por sua ajuda, e Errol a chama de uma completa fraude. No entanto, Lilia se recusa a ajudar um homem sem dinheiro de graça, então o cara ferido tenta bajulá-la. Seus elogios falsos falham em funcionar. Então, finalmente, o garoto dá a Lilia um saco de moedas. Finalmente conseguindo o que queria, ela aceita o dinheiro feliz. Errol pergunta a ela se a situação parece boa para ela, mas Lilia lhe diz que o dinheiro parece real. Ele lhe diz que o dinheiro não é o problema, mas segue o garoto ferido pelo corredor de qualquer maneira. Enquanto caminha com ele, Errol percebe que, apesar do sangramento excessivo, o garoto está andando sem problema algum. Ele então percebe que o garoto não está ferido de forma alguma, e está apenas tentando enganá-los. Mas Errol se sente animado para enfrentar quaisquer problemas que ele vá causar. Assim que o garoto os leva para a sala escondida, ele fica chocado ao ver seus amigos desaparecidos. Vendo suas pegadas ensanguentadas na sala, Lilia tenta seguir a trilha para pegar uma moeda, mas ela ativa uma armadilha de teletransporte no chão. O espadachim golpista sorri, dizendo que estava apenas fazendo seu trabalho, mas a armadilha também o teletransporta com todos os outros. Assim que chegam na nova sala, Hyoner nota que é mais profunda do que qualquer andar em que ela já esteve. Enquanto isso, o golpista começa a entrar em pânico por estar preso com eles, e Lilia se levanta para questioná-lo. O pé dela chuta a moeda de ouro no chão, o que aciona outra armadilha que invoca um inimigo estranho. Enquanto o inimigo brande sua espada, o garoto explica que a armadilha os levou ao nível mais profundo da masmorra, que tem o Imperador da Espada de classe suprema como seu chefe final. Enquanto o Imperador da Espada os ataca, todos abaixam a cabeça. Lilia fica chocada que o golpe rasgou as paredes da masmorra de uma distância tão longa, e Errol permanece cauteloso contra seu oponente aterrorizante. Ele de repente se teletransporta na frente dele e Errol defende seu ataque. No entanto, o deus da espada ainda o empurra contra uma parede através da defesa, enquanto Errol se sente feliz por ter aprendido a habilidade Guts. Acreditando que a habilidade lhe dá uma chance de lutar contra um oponente mais forte, Errol se prepara para testar sua força total, observando-o agir tão calmo na frente do Imperador. As garotas estão em completo choque. De repente, Errol também se teletransporta na frente do monstro e o empurra para trás com um ataque. Em resposta, o monstro libera um campo de gravidade que prende os outros, enquanto Errol permanece de pé sob sua pressão. Lembrando-se do treinamento de sua mãe, ele recorda o quão brutal era o campo de gravidade dela. Felizmente, ela o ensinou a romper o campo de gravidade, mas não sem lhe dar um gosto completo da técnica em seu próprio corpo. Errol decide se exibir pegando a moeda de ouro e a cortando na frente do Imperador. Antes de pular para o golpe final, ele usa a habilidade especial de quebra infinita, que destrói a armadura e atordoa a todos. Após a batalha, Errol toma um gole rápido de água benta e Hyoner lhe pergunta como ele conhecia as técnicas do Imperador da Espada. Errol explica que sua mãe é na verdade uma Imperatriz da Espada, mas ela finge ser uma Princesa da Espada para evitar a tensão desnecessária. Hyoner pensa que nunca o teria desafiado com o passado aterrorizante de sua mãe, mas Errol se sente feliz por ter lutado contra ela, já que ela levou ao seu treinamento e crescimento. Assim que terminam a discussão, um portal se abre para sair da masmorra. Enquanto o grupo começa a sair, o garoto golpista se surpreende que eles não o espancaram por vingança. Lilia lhe diz que, como Errol está feliz, ela poupará a vida dele desta vez. De volta à cidade, Rod está pensando nas palavras de Errol em uma taverna. Perto dali, um grupo de golpistas se gaba da missão fácil na masmorra, rindo de seu amigo estúpido por ter sido teletransportado, enquanto um deles diz que a Dragonfang estará acabada após esta perda. Rod pergunta ao grupo o que aconteceu. O líder do grupo trata Rod como um velho bêbado. Então ele calmamente quebra a mesa deles em pedaços e pergunta novamente. Felizmente para os Runts, George impede Rod antes que ele possa dar uma surra neles. Rod o suspeita de armar a armadilha, mas George age todo inocente. Ele diz a Rod que o grupo de Lilia tropeçou em uma armadilha escondida, que os teletransportou para uma área perigosa. Furioso, Rod avança contra George, amaldiçoando-o por levar seu braço e filha embora. No entanto, justamente então, ele ouve a voz alegre de Lilia vindo da entrada enquanto ela vem festejar com seus amigos, aliviado ao vê-la segura. Rod rapidamente a abraça, enquanto George fica sem palavras que as crianças sobreviveram. Errol lhe diz que ele derrotou o Imperador da Espada e Lilia explica que o garoto que George contratou acabou o expondo por organizar essa armadilha. George pensa que é culpa das crianças por serem descuidadas na masmorra, e Errol concorda com sua ideia. Enquanto ele começa a sair, Rod lhe diz que ele vai vingar isso, mas George o zomba por ser um bêbado inútil. No entanto, assim que ele volta para seu quarto, ele começa a ter um ataque de raiva como uma criança mimada. Pensando no Rei das Duas Espadas e na Princesa da Espada, George se sente frustrado porque eles sempre o superam.
Com um monstro como Arrow nas fileiras da Dragon Fang, George pensa que nunca terá a chance de ser o mais forte em sua vida. Vendo seu forte ressentimento, uma espada maligna o chama, oferecendo-se para ajudá-lo a se vingar por um preço. Alguns dias depois, na guilda Dragon Fang, Lilia suspira de frustração. Hyoner se pergunta o que há de errado. Então Lilia explica que os confrontos preliminares para o torneio do Rei da Espada foram divulgados, e ela foi sorteada na mesma chave que Arrow, sabendo que Arrow a aniquilaria. Lilia pensa que não há como ela se qualificar agora. Logo, Arrow também entra no quarto, e Hyoner explica que apenas o vencedor de cada chave pode avançar para as semifinais. Vendo Lilia tão deprimida, ele a conforta dizendo que ela não conseguiria chegar às finais de qualquer maneira. Olhando para seu próprio confronto, Hyoner se sente aliviada por não estar no mesmo grupo que Arrow. Ele acena pensando que é uma ótima chance para ela chegar às finais e impressionar seu papai. Feliz em se exibir, Hyoner começa a sorrir, mas fica envergonhada por ter chamado seu pai de papai em vez de pai. Enquanto isso, Lilia decide não desistir ainda, e diz a todos para treinarem com ela na masmorra. Arrow pergunta a ela por que ele tem que ir, então ela lhe diz que ele lidará com quaisquer situações perigosas. Antes que ela possa ir, seu pai entra e a avisa para ter cuidado, já que George poderia tentar outra artimanha. Depois de dizer a ela para voltar se algo der errado, ele se sente envergonhado agindo como um pai agora, mas diz que parou de ser um bêbado e está retornando como um espadachim. Assim que chega a hora da Copa do Rei da Espada, as partidas preliminares começam. Após sua partida, Lilia suspira já tendo perdido. Arrow lhe diz que ela não teria conseguido se qualificar mesmo se ele não estivesse lá. Ela admite que é ruim, e Arrow pensa que é uma pena que ele não pôde lutar contra ela. Ouvindo isso, Lilia pensa que não há como ele realmente querer lutar contra ela, e ela lhe diz para ter muito cuidado em sua rodada final. Arrow se pergunta por que ele precisa ser tão cuidadoso, já que ele já viu as habilidades de espadachim mais fortes na masmorra. No entanto, Lilia revela que seu oponente possui muitas habilidades únicas. Ela tem a classe de espadachim mágico e pode encantar sua espada com magia enquanto luta. Isso confunde Arrow, que aponta que o torneio é para espadachins. Ela explica que qualquer um pode participar do torneio, desde que pertença a uma guilda de espadas, assim como Arrow, que não tem classe. Arrow finalmente entende e sai para lutar contra sua oponente. Assim que ele entra no ringue, a mulher diz a Arrow para não chorar sobre sua classe de espadachim mágico se ele acabar perdendo a partida. Depois que ele lhe diz que não haverá problema, ambos se preparam para lutar. O anunciante inicia a partida e ela imediatamente começa a lançar bolas de fogo em Arrow. Ele desvia e bloqueia cada uma das bolas de fogo antes de correr para se aproximar de sua oponente. Assim que Arrow se aproxima, ela bloqueia seus ataques com sua própria espada e o força a recuar com uma bola de fogo. Ele nota que os ataques de longo e curto alcance concedidos pela classe mágica são muito convenientes, mas a garota carece das habilidades avançadas de usuários de magia ou espadachins, já que é difícil dominar duas classes ao mesmo tempo. Depois de ser exposta, a garota se sente ofendida e usa sua magia para aprimorar sua espada. Vendo sua espada flamejante, Arrow se surpreende, e a garota declara que está usando a habilidade mais poderosa para espadachins mágicos. Ela o ataca com uma lâmina de fogo, que cria uma parede de chamas em sua direção. Enquanto Arrow evita os ataques, a garota ri, pensando que tem a vantagem. Enquanto continua a desviar dos ataques, Arrow admite que a espada flamejante pode ser um ataque muito poderoso se dominado corretamente. A garota concorda com ele, mas ele lhe diz que ela ainda é bem ruim em usar seus poderes. Arrow continua bloqueando seus ataques enquanto permanece completamente parado, dizendo que ela nem é uma espadachim melhor do que a patética Lilia. Então, Arrow libera um ataque de corte duplo que sopra um vento forte que apaga a chama da garota. Depois de deixá-la desarmada, ele usa a habilidade Blink Dash para se teletransportar bem atrás dela e nocauteá-la. Tendo casualmente despachado sua oponente, Arrow a agradece por lhe mostrar uma nova habilidade, enquanto o anunciante declara sua vitória. Antes de deixar a arena, Arrow se pergunta se um cara sem classe como ele também pode usar magia. Alguns dias depois, na Dragon Fang, Lilia diz ao pai para torcer por Arrow nas finais. Ele continua se recusando a ir, então ela se pergunta se ele tem medo de ver George na arena. Envergonhado, Rod diz que não é verdade e explica que depois de tentar usar uma espada novamente, ele percebeu o quão enferrujado ele ficou. Ele não se sente confortável em comparecer ao torneio quando pensa que nem consegue vencer as finais. Mas Lilia se ofende, já que alguém como ela nem sonharia em se qualificar. Então, enquanto ela continua a forçá-lo a ir, Rod finalmente se levanta. Enquanto caminham para a arena, Lilia pensa que Rod teria se esgueirado para assistir ao torneio mais tarde.
De qualquer forma, ele se pergunta por que ela pensa isso. Então ela o lembra de todas as vezes que ele encorajou Rioner durante o treinamento dela. Como Rod adora ver os membros de sua guilda ficarem mais fortes, não há como ele perder isso. Quando Rhiannon está nas finais, vendo como sua filha se tornou inteligente, Rod sorri, dizendo que ela é igual à mãe. Enquanto isso, na arena, as pernas de Rhiannon tremem de ansiedade. De repente, Errol aparece do nada e lhe diz para relaxar, o que a envergonha ainda mais. Ele se pergunta por que ela está tão nervosa. Então Rhiannon explica que este é o maior torneio da cidade, e ela nem saberá quem está enfrentando antes de entrar no ringue. Errol pensa que ela está nervosa em lutar contra Ali, mas Rhiannon rapidamente nega. Logo, o anunciante grita que a primeira partida está prestes a começar entre o atual campeão, George, e Errol. Ouvindo seu próprio nome, Errol começa a sair, mas Rhiannon agarra sua mão. Apesar de se sentir constrangida, ela lhe diz para ter cuidado, e Errol sorri antes de sair. Quando ele entra na arena, ele ouve Lilia torcendo por ele na plateia. Enquanto ela lhe diz para destruir o canalha George, Errol fica chocado quando George sai, transformado em uma criatura demoníaca. Sentindo a aura demoníaca de George, Lilia se pergunta o que aconteceu com ele, e Rod nota uma espada estranha em suas mãos. Ele rapidamente avisa Errol para se afastar dele, dizendo que ele está usando a espada mais poderosa. Confusa, Lilia pergunta o que há de especial na espada, então Rod revela que a espada está selando um poderoso demônio. Surpreso que alguém saiba sobre suas origens, o demônio George se pergunta se Rod é do Palácio Real. Como George não se lembra dele, Rod pensa que o demônio tomou completamente sua mente. Ele recorda que depois que o deus da espada original matou tantos demônios com sua espada, ela absorveu o ressentimento deles e se transformou em uma arma maligna. No entanto, a espada foi selada no tesouro real, e o demônio ri que alguém tolo a deslacrou. Como a família real anterior morreu séculos atrás, o demônio pensa que está livre para causar estragos como quiser. Feliz por finalmente ter liberdade após séculos de espera paciente, o demônio anuncia que seu nome é Duagelda. Rhiannon se sente surpresa com o nome dele, e Errol pergunta quem é esse cara. Ela fica irritada por ele nunca ter prestado atenção na aula de história, e explica que Duagelda é um demônio que invocou o poder maligno do Reino Superior. Enquanto o resto da plateia percebe que está lidando com Duagelda, todos ficam aterrorizados, já que o demônio era capaz de destruir cidades inteiras na lenda. Assustados com suas vidas, todos na plateia fogem da arena, enquanto Duagelda se sente orgulhoso por estar causando tanto medo. No entanto, ele ainda não se sente satisfeito e cria uma formação sombria que libera uma densa aura maligna. A aura se intensifica e escurece o céu, criando uma barreira ao redor dos portões da arena que impede qualquer um de escapar. Rod se pergunta se o demônio está planejando acabar com todos eles, enquanto Duagelda se prepara para desfrutar de um adorável massacre. No entanto, Errol se prepara para enfrentá-lo, surpreendendo o demônio com sua coragem. Errol, com muita confiança, diz a ele que pode derrotá-lo, já que o demônio foi derrotado por um deus da espada no passado. Duagelda ri, pensando que não existem mais deuses da espada neste mundo de qualquer forma. No entanto, Errol diz a Duagelda que sua mãe é uma deusa da espada, mas ele pode derrotar o demônio patético sozinho de qualquer maneira. Duagelda pensa que Errol está apenas iludido, mas fica chocado quando ele ataca com uma velocidade cegante. Percebendo que Errol acabou de usar uma habilidade de deus da espada, o demônio fica com medo dele. Enquanto Errol começa a correr em círculos ao redor do demônio, ele de repente sorri, lembrando de que ele também está no corpo de um espadachim muito poderoso. Duagelda salta, chocando Errol com sua velocidade e o derruba com um golpe poderoso. O demônio pensa que venceu, mas quando a fumaça se dissipa, ele fica chocado ao ver Errol completamente ileso. Errol explica que sobreviveu ao ataque por causa de sua habilidade Guts, e Duagelda tenta atacar novamente. Errol bloqueia o ataque e usa a habilidade Infinity Break. A habilidade cria múltiplos clones de Errol, que se unem contra Duagelda, forçando-o a recuar com 1 bilhão de golpes. Depois de ser humilhado, Duagelda admite que Errol é um verdadeiro deus da espada, mas Errol revela que ele é na verdade sem classe e manda o demônio para longe. Depois que Duagelda cai no chão inconsciente, Errol tenta se aproximar dele para ver se ele foi derrotado. Ele se sente confiante de que o demônio não pode machucá-lo com ferimentos tão graves, enquanto a plateia fica chocada que alguém tão forte quanto Errol ainda existe em seu mundo. Enquanto Errol deixa Duagelda no chão, o demônio decide escapar dele para evitar ser selado novamente, sabendo que só pode escapar possuindo outra pessoa. Ele procura na plateia e decide controlar Rod, já que ele é o mais poderoso depois de Errol. Perto dali, enquanto Lilia está celebrando a vitória de Errol, Rhiannon se pergunta se o torneio ainda continuará. De repente, a espada nas mãos de George se liberta antes de ser lançada em direção a Rhiannon. Errol a protege rapidamente, mas a espada atira em direção a Lilia, e Rod corre para salvar sua filha.
Mas quando a fumaça se dissipa, ele aponta uma espada para a garganta dela, possuído por Duagelda. Duagelda ordena que Lilia se levante, e Errol percebe que a espada maligna é, na verdade, o verdadeiro corpo do demônio. Duagelda ri, dizendo que é tarde demais para descobrir agora, mas Errol pensa que pode simplesmente derrotá-lo novamente. No entanto, o demônio o avisa que matará sua esposa se ele atacar, o que deixa Errol confuso. Ele diz a Duagelda que não há como ele se casar com uma cabeça oca sem talento como Lilia, mas o demônio pensa que Errol está mentindo, já que as memórias de Rod mostram que Lilia está noiva dele. Em vez de temer por sua vida, Lilia fica aterrorizada que Errol a destrua por mentir. Percebendo que ela mentiu para o pai sobre estar noiva, Errol decide acabar com ela junto com Duagelda. O demônio pergunta se ele realmente está bem em machucar seu amigo, mas Errol responde que ele não deveria ter feito de alguém inútil um refém. A troca estranha deixa o demônio sem palavras, e Lilia finalmente confessa que inventou toda a história do noivado. Enquanto Rhiannon se sente mal por Lilia, Errol diz a ela que não há como Duagelda machucá-la de qualquer maneira. O demônio aceita seu desafio e tenta machucar Lilia, mas se vê incapaz de mover a mão de Rod. Lutando para ter controle de sua mente, Rod abaixa a espada, enquanto Lilia corre para Rainer. Errol aponta que, mesmo depois de ser possuído, o corpo de Rod nunca se transformou em um demônio, então Duagelda não conseguiu controlá-lo adequadamente. Duagelda pergunta a Rod por que ele não quer seus poderes demoníacos, então ele explica que no passado ele poderia ter aceitado sua oferta. No entanto, porque Errol lhe mostrou os resultados do treinamento, Rod pensa que pode recuperar sua glória passada sem a ajuda de ninguém. Ele joga a espada demoníaca para Errol, que a corta em inúmeros pedaços. Com Duagelda completamente derrotado, a escuridão que cercava a arena finalmente desaparece, e Errol percebe que acabou de matar um demônio antigo. Após a vitória do Presa de Dragão no torneio, dezenas de novos espadachins se juntam à guilda. Motivado a recomeçar a esgrima, Rod treina esses jovens na área de treinamento da guilda. No entanto, ele é muito forte e os humilha a todos em um instante. Enquanto os aprendizes fogem, Lilia pergunta a um deles por que ele está escapando. O garoto aponta que o pai dela é muito rigoroso como professor. Ela concorda com a cabeça. Lilia sorri, feliz que sua velha guilda em ruínas finalmente ganhou uma nova vida depois que Errol os levou à vitória. Ao mencionar Errol, o aprendiz pergunta a ela para onde ele foi. Com uma expressão constrangida, ela diz a ele que Errol já deixou a guilda. Pensando em Errol, ela começa a chorar e lembra que Rhiannon também partiu para segui-lo em sua jornada. Enquanto isso, Errol está na mesma carruagem de volta para casa que usou para chegar a Brícia. O cocheiro pergunta por que ele já está partindo sem desfrutar de sua fama como campeão. Em resposta, Errol diz que não havia mais nada a aprender na cidade, já que ele já havia dominado tudo. O motorista concorda, mas lembra que eles estão indo para o campo, que é ainda mais chato. Ao perguntar a Errol se ele planeja voltar para casa, ele acena com a cabeça. No entanto, Errol também quer testar suas habilidades com a espada em casa, pensando que finalmente pode vencer sua mãe. O motorista ri, vendo o quanto ele teme sua própria mãe. De volta para casa, Farah está colhendo algumas rosas para receber seu filho. Quando ela percebe que ele está atrás dela, Errol diz que estava escondendo sua presença, e Feyre admite que só o detectou quando ele se aproximou. Quando ele revela que ganhou a Copa do Deus da Espada, sua mãe sorri em louvor. De repente, ela se teletransporta bem na frente do rosto dele antes que ele possa reagir. Atordoado, Errol percebe que teria sido transformado em um espetinho se sua mãe estivesse segurando uma espada, sabendo que seu filho quer desafiá-la. Farah diz a ele para ir para o chão. Uma vez no campo de treinamento, ambos os espadachins levantam suas espadas para o duelo, e Feyre diz a Errol que está animada para ver o quão forte ele se tornou. Errol diz a ela para rir enquanto pode, porque ele vai derrotá-la hoje. Em resposta, ela o ataca em velocidade relâmpago, mas ele consegue bloquear seus primeiros golpes. Enquanto defende o ataque dela, Errol nota que teria sido derrotado se ela não tivesse usado o mesmo movimento no jardim antes. Depois de saltar para trás da defesa, ele desfere alguns golpes rápidos, mas sua mãe os bloqueia todos. Feyre elogia Errol por combinar as habilidades Divine Air Slice e Twice Slice, mas ele pergunta a ela qual habilidade ela usou para bloquear seu ataque. Ela revela que apenas balançou a espada à moda antiga, o que o deixa sem palavras. Feyre diz a ele que ele a inspirou a lutar sem habilidade, e Errol sorri antes de atacar novamente. Enquanto eles se chocam com força, toda a vila ouve o clangor de suas espadas. Enquanto pensam que é um monstro assustador, Errol salta para o céu, usando habilidades ainda mais fortes para desafiar sua mãe. Ela usa um feitiço de ligação para derrubá-lo, mas Errol o bloqueia. Vendo que ele é forte o suficiente para se defender, Feyre decide liberar todo o seu poder. Finalmente, ambos usam a habilidade Infinity Break, colidindo de frente com seu movimento mais forte.
Um pouco depois, Rhiannon caminha até a casa de Errol depois de procurá-lo por toda a vila. Quando ela bate na porta, sua irmãzinha, chamada Mira, sai. Rhiannon pede para ver Errol, mas Mira está com muitos ciúmes para deixar uma garota ver seu irmão. Depois de dizer a Rhiannon que não deixaria uma vaca encontrar seu irmão, Mira tenta fechar a porta. Enquanto Rhiannon a impede para negociar, Feyre e Errol retornam de seu duelo. Mira pula feliz nos braços do irmão e Rhaenyra percebe o quanto eles se parecem. Mira percebe que Errol e Feyre estão machucados, então ele explica que eles estavam apenas duelando. Curiosa, Mira pergunta quem venceu e descobre que Errol venceu no final. No entanto, Errol pensa que ele só superou sua mãe porque a força dela não está no auge. Enquanto ele se sente desapontado com a vitória, Feyre brinca que ainda é jovem. Então, ela se pergunta por que uma linda jovem está procurando seu filho, e convida Rhiannon para um chá. Uma vez lá dentro, Feyre vai direto ao ponto. Ela pergunta a Rhiannon como ela se apaixonou por seu filho, o que deixa Rhiannon completamente envergonhada. Enquanto Mira sente ciúmes, Errol explica que morou em brecha com Rhiannon. Essa informação dá a Feyre todo tipo de ideias desagradáveis, então Rhiannon fica envergonhada e explica que eles eram apenas companheiros de guilda. Então Errol pergunta a Rhiannon por que ela veio à casa dele. Então ela diz que foi rude deixar a guilda tão de repente. Ele aponta que preencheu o formulário oficial de demissão, mas Rhiannon ainda pensa que ele deveria ter se despedido antes de partir. No entanto, Errol não se importa com relacionamentos, já que está focado apenas na esgrima, o que a deixa sem palavras. Enquanto isso, Farrah se sente feliz que uma garota viajaria para a vila deles apenas por seu filho. Rhiannon diz a Farrah que ela também mora nesta vila, mas essa não é a única razão pela qual ela veio. Ela quer que Farrah a aceite como discípula. Antes que pudessem discutir qualquer outra coisa, o Capitão Evans corre para a porta deles. Ele invade e explica que algo ruim aconteceu na floresta próxima. Muitas árvores foram derrubadas e o chão está muito danificado. Farrah se sente culpada porque ela causou a bagunça com Errol durante o duelo deles. No entanto, Farrah calmamente diz a Evans que ela acabou de derrotar um monstro, então ele finalmente se acalma. Enquanto ele pensa em retornar e dizer aos aldeões que estão seguros, ele de repente nota sua própria filha. Farrah fica surpresa que Rhiannon seja realmente a filha de Evans, enquanto ele se pergunta o que ela está fazendo na casa dela. Farrah rapidamente diz a Evans que sua filha quer treinar com ela para se tornar uma boa esposa. Oprimido por sua filha ter crescido, Evans começa a chorar, enquanto Rhiannon diz a Farrah que ela só queria treinar. Farrah fica confusa, pois pensou que o treinamento era para tarefas domésticas. Então Rhiannon diz a ela que ela realmente queria aprender esgrima. Ainda assim, Farrah mantém seu ímpeto e oferece-se para ensiná-la tanto tarefas domésticas quanto esgrima, e Evans concorda. Rhiannon fica atordoada quando seu pai revela que sempre quis que sua filha se tornasse uma dama fina depois que sua esposa faleceu. Ao vê-lo empurrá-la para o casamento, Rhiannon se sente mal por estar ignorando seus próprios sonhos. Depois que Evans sai, Errol visita seu pai em seu escritório. Ele pergunta que tipo de magia Léo está pesquisando e Léo explica que é um poderoso golpe final. Então Léo guarda sua magia e pergunta a Errol por que Mira estava gritando lá fora, pois ele pensa que seu filho finalmente arranjou uma namorada. Errol acena com a cabeça. No entanto, Errol diz a ele que não está ali para discutir romance. Ele diz a Léo que acabou de derrotar sua mãe em uma luta de espadas, e Léo o parabeniza. Então, Léo fica sério, pois sabe o que Errol vai perguntar. Como esperado, Errol pergunta ao pai se ele pode ensiná-lo magia em seguida, mas seu pai recusa, dizendo que é impossível. Enquanto isso, na cozinha, Farrah começa a treinar Rhiannon para ser uma dona de casa, com um grande repolho à sua frente. Rhiannon segura uma faca como se estivesse prestes a lutar contra o inimigo mais forte de sua vida. Observando-a empunhar a faca como uma espada, Farrah percebe que a jovem não tem jeito para o trabalho doméstico. Enquanto Rhiannon abaixa a faca, ela corta o repolho com sucesso. No entanto, ela também corta a mesa abaixo dele ao meio, quebrando a caneca da pobre Mira no processo. Farrah se pergunta se Rhiannon nunca cozinhou na guilda, então ela explica que eles tinham um cozinheiro os ajudando, sabendo que ela tem um longo caminho pela frente. Feyre se resolve a consertar as patéticas habilidades domésticas de Rhiannon. Sentindo-se envergonhada, Rhiannon diz que deveria apenas se concentrar na esgrima, mas Feyre recusa. Ela afirma que um espadachim só pode se tornar forte depois de dominar sua mente e corpo em todos os aspectos. Para conseguir isso, Feyre diz a Rhiannon para dominar as habilidades básicas de vida, então ela finalmente concorda. Enquanto Feyre se sente feliz por ter outra filha para criar, Rhiannon se pergunta onde está a irmã mais velha de Errol. Ao mencionar a irmã mais velha, Mira explica que ela saiu de casa depois de prometer tornar o mundo um lugar melhor para pessoas sem classe. Rhiannon pensa que ela está trabalhando por uma causa nobre, mas Errol realmente não precisa da ajuda de ninguém. Um pouco depois de consertar a mesa que Rhiannon quebrou, Errol pede ao pai para lhe mostrar um pouco de magia. Ele se levanta e conserta a xícara de Mira com magia antes de dizer a Errol para ajudá-lo a guardar suas ferramentas.
Enquanto guardam as ferramentas juntos, Léo diz a Errol para desistir da magia mais uma vez. Ele explica que a magia requer um talento especial chamado energia mágica, que a maioria das pessoas não possui. Léo pensa que é inédito uma pessoa sem classe possuir qualquer mana. Errol o lembra que ele acabou de vencer um torneio de espadas sem ter uma classe, então ele admite que seu filho pode fazer o impossível. No entanto, Léo diz a ele que apesar de sua incrível dedicação, ele não pode dominar a magia apenas com trabalho duro. Ele explica que a falta de mana é como não ter os membros para usar magia. Errol acena com a cabeça em compreensão, mas pensa que ele tem alguma energia mágica. Léo balança a cabeça dizendo que se ele tivesse mana, ele teria recebido a classe de mago. Apesar disso, Errol está confiante de que tem magia. Ele explica que descobriu a energia quando Hyoner costumava espancá-lo em presa de dragão. Léo fica preocupado que seu filho seja vítima de violência doméstica, mas Errol o tranquiliza de que foi consensual. Enquanto Léo fica ainda mais preocupado, Errol revela que durante seu treinamento para obter sua habilidade Guts, ele costumava consumir toneladas de água benta para recuperação. Lilia se cansou dele esvaziando o orçamento da guilda, então ela conseguiu poções mágicas em vez disso. Hyoner se perguntou se as poções estavam vencidas, mas Lilia pensou que poderiam ter sido garrafas antigas de água benta também. Errol bebeu as garrafas de qualquer maneira, pensando que remédios vencidos seriam um bom treinamento para seus órgãos internos. No entanto, ele explica que depois de beber as poções, sentiu alguma energia retornando ao seu corpo. Errol diz que a energia era diferente da bênção de proteção, então poderia ter sido energia mágica em vez disso. Ouvindo isso, Léo finalmente sente a esperança de que seu filho possa aprender magia. Ele admite que estava um pouco com ciúmes de que sua esposa fosse a única que treinava Errol, mas agora que ele pode ensiná-lo magia, ele se sente feliz. Pronto para começar o treinamento, ele pergunta a Errol se ele consegue sentir a mana em seu corpo. Errol acena com a cabeça, então Léo pergunta se ele consegue movê-la. Enquanto Errol se concentra, Léo diz a ele para focar a mana nas palmas das mãos. Depois de um tempo de intensa concentração, Errol emite um brilho intenso de energia nas palmas das mãos. Vendo a tentativa bem sucedida, Léo fica muito feliz, mas Errol se pergunta o que ele acabou de fazer. Enquanto Léo lhe diz que ele acabou de usar mana pela primeira vez, Errol cai exausto. Errol se sente desapontado por sua energia ser tão fraca e Léo confirma que ele ainda não está no nível de um feiticeiro infantil. No entanto, ele diz a Errol que ele pode aumentar sua mana praticando repetidamente. Errol se sente aliviado por finalmente poder treinar, já que ele é bom em trabalhar duro, mas logo desmaia de exaustão. Olhando para o filho, Léo fica feliz que Errol não desistiu apesar de seus avisos. Enquanto derrama lágrimas, ele se sente orgulhoso de seu filho, que lhe mostrou que o impossível é possível. Depois de acordar, Errol vai a uma loja para comprar poções de mana. A balconista se pergunta por que ele está comprando todo o estoque dela, pensando que as poções são para Léo. No entanto, Errol diz a ela que está usando as poções para si mesmo. Uma vez com as poções, ele começa a engoli-las como refrigerantes enquanto treina todos os dias. Após 6 meses de treinamento, Errol finalmente reúne energia mágica suficiente para lançar os feitiços mais fracos. Léo o elogia por seu sucesso, mas explica que ele ainda não pode usar magia. Ele dá a Errol um pedaço de papel contendo símbolos estranhos, o que o deixa confuso. Léo revela que o papel se chama Maguscript, e que, além de ter mana, os magos também devem aprender a linguagem mágica para lançar feitiços. Então Léo diz a Errol que, depois que ele aprender uma habilidade mágica, o encantamento de feitiço necessário aparecerá automaticamente em sua mente. Errol pensa que é problemático criar o feitiço inteiro a cada lançamento, e Léo concorda. Para ajudá-lo a iniciar sua jornada mágica, ele sugere estudar na escola de magia da cidade. Vendo o interesse de Errol em aprender, Léo se oferece para treiná-lo para o exame de admissão da escola. Mais tarde no almoço, Mira elogia a deliciosa comida de sua mãe. Hyoner aceita o elogio, mas Mira logo percebe que era na verdade a comida dela. Com ciúmes, Mira volta atrás em seu elogio. Enquanto Errol também elogia a comida, Farrah pensa que Hyoner cresceu muito tanto na culinária quanto na esgrima, e Errol percebe o quanto ela gosta dela. Léo também intervém, dizendo que Hyoner é uma garota bonita e trabalhadora. No entanto, isso deixa Farrah zangada, então ele explica que não quis dizer isso dessa forma. Para animar sua esposa, Léo faz um lindo formato de coração só para ela, que explode em pássaros de fogo vibrantes. Observando os pássaros brilhantes dançarem, Errol se sente ainda mais animado para entrar no mundo da magia. Após 3 anos de intenso treinamento de dona de casa, Hyoner nervosamente apresenta a Farrah uma xícara de chá. Enquanto observa, Farrah leva a xícara à boca antes de elogiar sua culinária. Aliviada, Hyoner agradece a Farrah por toda a sua orientação nesses anos, mas de repente, elas ouvem Mira soluçando alto. Ao entrar na cozinha, chorando, Mira revela que Errol saiu de casa com uma carta em sua cama. Hyoner pega a carta e descobre que Errol partiu para a Cidade da Magia sem outra explicação.
Enquanto Mira chora porque seu irmão saiu para comprar leite, Ryoner se sente culpada, pois uma vez fez a mesma coisa. De repente, Fairy a abraça, avisando-a para não deixá-los como seu filho frio. Ryoner a tranquiliza que não vai fugir, e Fairy se pergunta por que seus filhos se tornaram assim. Logo, o culpado entra na sala, esfregando os olhos preguiçosamente. Farah suspira, pensando que tudo ficará bem enquanto seus filhos permanecerem seguros. Enquanto isso, Arrow está em uma carruagem, indo para a Cidade da Magia. Ele pergunta ao motorista quanto tempo levará e descobre que eles têm mais 3 dias de viagem. O motorista pergunta a Arrow por que ele está sempre pulando de uma cidade grande para outra, e os passageiros também se interessam por ele. As crianças perguntam se Arrow está indo para a escola de magia como eles. Então, Arrow acena com a cabeça. Um garoto chamado Kaito se pergunta por que Arrow está se candidatando em uma idade tão avançada. E sua amiga Kufa assume que ele está apenas tentando o exame de admissão novamente depois de falhar muitas vezes. Ela diz a Kaido para não fazer Arrow se sentir mal, mas Kaido diz a ela que ela acabou de criticá-lo por falhar de qualquer maneira. Enquanto os dois começam a discutir, a outra garota, Colette, tenta acalmá-los. Em sua fúria, eles a ignoram completamente, e Arrow nota que todos os 3 são magos. Vendo a pouca idade deles, ele percebe que as crianças devem ter acabado de receber sua classe de mago. Então, Kaido diz a Arrow que ele usa magia vermelha. Então, curiosamente, pergunta que tipo de magia Arrow usa. Pensando em sua habilidade, Arrow lembra de ter aprendido com seu pai que a magia é dividida em cores com base nos elementos que um mago usa. No entanto, como Arrow não recebeu uma classe de magia para nenhuma cor específica, Leo disse-lhe para tentar usar todos os elementos mágicos. Recordando sua experiência, Arrow diz às crianças que ele é um pau para toda a obra, já que não tem classe. Kufa ri, pois ela pensa que não há como um sem classe frequentar uma escola de magia. Irritado com a brincadeira, Kaido diz a Arrow para parar de mentir, mas ele afirma que é a verdade. Finalmente, Arrow mostra-lhe seu cartão de classe, provando que ele é sem classe. Ao ver isso, Kaido começa a zombar de Arrow por tentar aprender magia sem uma classe. Arrow suspira. Tendo ouvido tais provocações 1 bilhão de vezes, de repente, uma criatura ruge alto da floresta, assustando os cavalos da carruagem. As crianças ficam preocupadas com o barulho, então Arrow explica que é o som de um rei troll. Aterrorizado com a besta poderosa, Kaito diz ao cocheiro para tirá-los da floresta, mas ele diz que os cavalos estão muito assustados para se mover. Colette pensa que todos vão morrer, mas Kufura lembra que Trolls são apenas criaturas lentas. Kaito concorda, pensando que podem evitar seus ataques para revidar. Com o encorajamento de sua amiga, Colette acena e concorda em lutar. Embora as crianças estejam prontas para lutar, elas ainda engolem em seco nervosamente enquanto o Rei Troll se aproxima. O monstro hediondo mostra seu rosto e Colette rapidamente se agarra a Kufa. Kaido a lembra de ser corajosa, dizendo que não é tão grande para lidar. No entanto, enquanto o Troll se aproxima, de repente, um enorme porrete o arremessa para longe. Enquanto as crianças assistem horrorizadas, o verdadeiro Rei Troll finalmente sai, 10 vezes maior que o anterior. Finalmente, todos os jovens magos desistem de qualquer esperança de sobrevivência. As garotas se perguntam se podem tentar fazer algo com magia, mas Kaido sai silenciosamente da carruagem, tremendo de medo. Ele puxa sua varinha, determinado a lutar até a morte. Depois de canalizar toda a sua mana para a varinha, Kaido lança uma poderosa bola de fogo no Rei Troll. Enquanto a explosão atinge o rosto do monstro, as garotas pensam que realmente funcionou. No entanto, ele apenas ruge de raiva, pronto para destruir as crianças irritantes. As garotas percebem que Kaido só deixou o Troll ainda mais furioso, e ele grita que já usou toda a sua mana. O Rei Troll se aproxima da carruagem para atacar, mas de repente, um feitiço de explosão gigante vaporiza o monstro. As crianças se perguntam quem o derrotou. Enquanto isso, Arrow sai da carruagem, pensando que exagerou com sua mana. Kaido se pergunta se foi ele quem lançou o feitiço, e Kufa aponta que explosão é uma magia vermelha de nível supremo. Chocado, Kaido também se lembra que apenas um arquimago avançado pode usar uma explosão. Então, Arrow vai até os cavalos e usa sua magia de cura. Os cavalos se levantam novamente e o cocheiro o agradece. Arrow pede ao motorista para mostrar suas próprias habilidades da próxima vez, mas ele acha que é um grande incômodo. Perto dali, Kaido pede desculpas a Arrow por sua grosseria anterior, pensando que ele é um professor de magia sênior, e diz que de agora em diante será seu aluno. Arrow tenta dizer-lhe que é apenas um mago sem classe, mas as crianças pensam que ele está escondendo sua verdadeira identidade deles. Vendo-os olhá-lo tão intensamente, Arrow pensa que deveria ter usado uma espada para evitar suspeitas. Depois que todos se acalmam, a carruagem parte novamente. 3 dias depois, eles chegam a uma cidade-ilha flutuante. Apontando para ela, Kaido diz a Arrow que é a cidade da magia, Wellsbel. Surpreso com a arquitetura, Arrow desce da carruagem com as crianças. Kaido explica animadamente que a ponte que conecta a ilha à floresta também é sustentada por magia.
Observando um amigo seguir Errol como um cão, Kufa se pergunta por que Kaido o adora tanto. Ela pensa que ele pode ter usado magia de hipnose para controlar Kaido. Ouvindo suas dúvidas, Errol se sente irritado por causar suspeitas onde quer que vá. Ao entrarem na cidade, Kaito pergunta a Errol se ele se inscreverá na escola de magia vermelha com ele. Isso surpreende Errol, então Kaito explica que todas as escolas são divididas com base na cor de sua magia. Como cada elemento tem uma linguagem mágica diferente para seus cânticos de feitiço, todas as escolas têm professores e currículos diferentes. Khufu revela que irá para a escola azul, enquanto Colette se sente nervosa em se inscrever na escola verde, percebendo que ele precisa fazer um exame de admissão. Errol reza para não ser rejeitado como foi na Cidade das Espadas. Depois de se despedir das garotas, Errol e Kaido vão para a escola de magia vermelha. Enquanto Errol entrega sua inscrição, a recepcionista pergunta se ele inseriu todas as suas informações com precisão. Ele se pergunta se ela está pedindo para ele verificar sua classe, pensando que ela o rejeitará por ser sem classe. No entanto, ela aprova facilmente sua inscrição, o que surpreende Errol. Ele pergunta por que a escola não rejeita pessoas sem classe, então a recepcionista diz que eles dão uma chance justa a todos. Com a inscrição aprovada, Errol caminha para a área de exame com Kaido. Depois que um jovem lança um feitiço de bola de fogo, o examinador chama outro candidato. Ele se aproxima e orgulhosamente revela que já é um mago avançado, chocando a todos com seu talento. Errol se pergunta se uma classe avançada é tão importante, então Kaido diz a ele que eles têm basicamente uma carreira de sucesso garantida. Errol acena lembrando que seu pai acabou no campo com seu talento excepcional. Kaito pensa que o garoto é muito arrogante, mas Errol lembra que ele não é melhor. Logo, o garoto queima o boneco de teste com um impressionante feitiço de erupção, deixando a plateia atordoada. Vendo todos bajulá-lo, Kaito começa a se gabar de seu mestre, o que irrita o garoto. Errol cala a boca de Kaito, fazendo o garoto pensar que Errol tem medo dele. Enquanto o garoto se vangloria de derreter o boneco de metal, Errol diz a ele para olhar novamente. Ao se virar, ele encontra o boneco intacto. Para seu choque, o examinador explica que é feito de mitril poderoso, então ataques comuns não podem derretê-lo. Mais uma vez, Kaido começa a provocar o jovem mago por sua autoconfiança excessiva, mas Errol o cala antes de sair para tentar seu próprio teste. De pé em frente ao durável boneco de Mithril, Errol pensa que é uma boa chance de ir com tudo e testar suas habilidades. Enquanto ele carrega seu feitiço, o examinador fica surpreso. Finalmente, Errol lança o feitiço de erupção, que parece apenas uma agulha fina derramando sobre o boneco. Vendo o poder fraco do feitiço, o garoto começa a rir de Kaido por sua ostentação. No entanto, o boneco de repente derrete em uma poça, atordoando o jovem, já que o feitiço de erupção não é forte o suficiente para derreter Mithril. O garoto acusa Errol de trapacear. Errol explica que condensou a chama em uma área menor para aumentar a intensidade de seu calor, o que lhe permitiu derreter o Mithril. O garoto não consegue acreditar nessa magia. Errol começa a se afastar, e Kaito se pergunta para onde ele está indo. Errol diz a ele que planeja fazer os exames de admissão nas outras escolas de magia também. Ele logo chega à escola de água, onde Kufa acabou de passar em seus testes. Ela fica surpresa ao vê-lo lá, então ele diz a ela que tentará o exame assim como ela. Logo, é a vez de Errol começar, e ele cria alguns espinhos de gelo resistentes que estilhaçam o boneco de Mithril em pedaços. Depois de destruir todas as esperanças e sonhos do candidato, ele se vira para mirar na Escola Verde. Lá, Errol encontra Colette nervosamente encolhida no canto e pergunta por que ela não está fazendo seu exame. Ela diz a ele que está muito nervosa para sequer se registrar, dizendo que precisa de apoio moral para tentar qualquer coisa. Errol diz a ela que precisa fazer o exame sozinha, então ela pergunta como ele lida com seus nervos quando está ansioso. Confuso, ele responde que nunca sentiu nervosismo em sua vida, o que deixa Colette chocada. Errol pergunta a ela por que uma pessoa pode sentir nervosismo, então ela diz a ele que isso vem do medo do fracasso. Depois de pensar em suas palavras, Errol pergunta a Colette se ela nunca falhou antes. Ela acena, dizendo que falha muito, por isso quer evitar. Dizendo que ele também falhou muitas vezes, Errol se pergunta por que ela tem medo disso. Colette não entende suas palavras, então ele a lembra que mesmo que uma pessoa falhe às vezes, sua vida não termina. Suas palavras simples atordoam Colette e ela finalmente acredita que mesmo que falhe, pode tentar novamente mais tarde. Depois de se acalmar, ela agradece a Errol por sua ajuda. Ele sorri e pergunta a ela como funciona o exame da Escola Verde. Colette explica que para passar, os candidatos devem fazer um moinho de vento girar com sua magia. Com isso em mente, Errol se registra com ela e entra na área de exame. Lá, ele concentra sua mente e lança um feitiço de tornado em um moinho de vento. Enquanto os ventos fortes destroem o pobre moinho em pedaços, Errol percebe que não era feito de Mithril.
O examinador diz a Errol que ele passou e pede a Colette para começar seu teste. Ela se sente ainda mais nervosa ao fazer o exame após a demonstração insana de habilidade de Errol, mas ele a lembra de se acalmar. Finalmente, Colette se prepara para fazer seu próprio teste e passa. Enquanto Errol sai do local, ele vai para o resto das escolas de magia, passando em todos os exames com louvor. No final, Errol vai para a escola de magia negra, surpreso com seu edifício em ruínas. Enquanto caminha pelos corredores, ele nota uma criatura estranha em uma caixa. De repente, uma mulher se aproxima dele, perguntando se ele viu seu animal de estimação, Gui. Errol aponta para a caixa, então ela rapidamente tira uma criatura estranha de lá. Feliz por ter seu animal de estimação, ela orgulhosamente se gaba para Errol que é uma quimera que ela fez dentro de seu laboratório. De repente, um esqueleto dá as boas-vindas a Errol à sua escola, mas ele corta a cabeça dela por instinto. Errol se pergunta se ela é um monstro morto-vivo, mas o esqueleto se apresenta como uma pessoa normal, chamada Latália. Errol se pergunta como ela está andando como um esqueleto e pergunta como ele pode fazer o exame da escola negra. Latália explica que como ninguém quer aprender magia negra, eles nem fazem um exame. Embora Errol esteja estranhado com a atitude casual deles, ele decide se juntar de qualquer maneira. Depois ele volta para a cidade, onde Kaido e as garotas o chamam. As crianças correm para perguntar a qual escola ele irá, então imediatamente começam a discutir sobre quem o reivindica. Errol suspira e revela que planeja frequentar todas as escolas ao mesmo tempo. Kaito pensa que frequentar 3 escolas de uma vez já é impossível, mas Errol então revela que ele realmente estará frequentando todas as 6 escolas de magia da cidade. Enquanto ele enumera do vermelho e azul ao branco, amarelo e preto, as crianças sentem seu mundo estilhaçado pelas ambições insanas de Errol. Esse foi o episódio 7. Inscreva-se para não perder a próxima parte e assista ao próximo vídeo na tela.